pessoal, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula aqui da nossa escola dominical, a segunda aula da nossa revista, né? E para você que está chegando também, que não usa a mesma revista, ó, mas vai participar da história, é a continuação daquela história da terça-feira passada. Então, fica aí atento para aprendermos mais um pouquinho da palavra de Deus. Vocês lembram qual que era o assunto da escola da lição passada? Sim, era o assunto de que Deus tinha escolhido Noé, né? Para falar um plano para ele, um plano que Deus ia conversar com Noé, né? E hoje nós vamos descobrir qual que era esse plano, né? Que Deus tinha para Noé. Então, se você descobrimos qual é esse plano que Deus tinha para Noé, qual que era o plano de Deus para salvar ali a família de Noé, nós vamos abrir a Bíblia em Gênesis, no capítulo de número 6, e vamos ler do versículo 12 até o 22, tá? Enquanto você abre sua Bíblia aí, eu vou deixar o hino rodando aqui e vou dar um tempinho para você abrir sua Bíblia para ler comigo, tá? Então já deu tempinho aí para você abrir a Bíblia comigo, né? A minha versão, eu vou estar lendo na versão NVI, mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia também, tá? Então vamos começar. Gênesis capítulo 6 e o versículo 12, que diz assim: Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividida em compartimentos e revista de piche. Piche, ou tem versão da Bíblia que traz betume. É um óleo derivado do petróleo, que ele é muito pegajoso. Então você tem que aquecer para ele ficar líquido. Aí Deus mandou Noé revestir toda a arca com esse óleo, para que ela ficava impermeável e também para que vedasse a junção das madeiras, para que não entrasse água, né? Para ficar impermeabilizado. Revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe o teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e a porta e o corpo da arca. Coloque uma porta na lateral da arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Então vamos lá. Então, gente, a arca era assim, ó. Ela tinha 135, 135 metros de comprimento. Tinha 13, aqui ó, meu dedo tá tampando. 13 metros. 13, ah, tá. Aqui, ó. 13 metros e meio. Tinha 13 metros e meio de altura. 22 metros e 22 metros e meio de largura. E era dividida em 3 compartimentos. E tinha uma porta. E aqui, esse tetozinho aqui, ó, essa parte superior aqui da arca, ela media 45 centímetros. Então, para vocês terem uma noção mais ou menos da altura da arca, um poste esse de luz que tem na rua, ele tem 7 metros de altura. Então seria 2 postes empilhados. Pensa na altura da arca, né? E pensa também o trabalho que Noé teve, né? Porque naquela época não era igual hoje em dia, que tem lojas que vendem madeira já prontinha só para você usar. Ele tinha que ir lá, buscar na floresta, cortar a árvore, preparar a madeira, cortar ela direitinho para depois construir a arca, né? Então, mas mesmo assim, mesmo com toda essa trabalheira, Noé resolveu obedecer, né, a Deus. Vamos continuar a nossa leitura.
Deus falando ainda com Noé, no versículo 17. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você estará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faz entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de aves, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para vocês e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Então Noé foi um homem obediente. Mesmo com toda essa dificuldade que ele tinha naquela época, né? Ele se propôs a obedecer a Deus e fazer exatamente como Deus tinha lhe ordenado, né? E então, depois que Noé teve essa conversa com Deus, Noé chega para os seus filhos, e fala assim, Deus me deu uma ordem que eu tenho que construir um navio. E esse navio, que se chama arca, ele tem essas medidas, tem essa altura, tem esses comprimentos, nós vamos precisar de X quantidade de madeira, nós temos que fazer 3 compartimentos. E os filhos de Noé toparam, junto com ele, a construir a arca, porque essa arca era a salvação da vida deles. Essa arca seria a salvação da vida deles, porque Deus ia destruir a terra. E os filhos dele prontamente o obedeceram, né? Quantas vezes, né? Mesmo coisas pequenininhas, às vezes é tão difícil obedecer o papai e a mamãe, né? E os filhos de Noé entraram, né, nesse projeto com ele, sem questionar. Todo mundo foi lá, botou a mão na massa e vamos trabalhar. Olha aqui eles trabalhando, ó, cortando a madeira lá na floresta, juntando as madeiras, todo mundo lá trabalhando para construir a arca, né? E às vezes o papai e a mamãe pedem a gente para fazer uma coisa tão simples, e às vezes a gente fica questionando, que tem, né? E não quer obedecer. E aqui a Bíblia diz que a gente tem que honrar o pai e a mãe, porque a gente vai prolongar os nossos dias. Lembra que a nossa lição nós estamos falando sobre obediência. Noé estava obedecendo uma ordem de Deus e os filhos de Noé estavam obedecendo uma ordem dele. Então isso é interessante, tá todo mundo ali pronto para ajudar para construir aquela arca, né? Para poder ser salvos. Olha aqui ele construindo. Aqui, ó. Naquela época também não tinha esses andaimes que a gente vê aí de ferro, né? Era tudo feito na madeira, né? Pensa construir uma arca dessa altura, né? Só a altura, pra gente imaginar a altura. 2 postes, um em cima do outro. Você olha assim, perde de vista, né? Olhar pra cima, perde de vista a altura que era. E pensa construir numa época onde não tinha ferramentas modernas, não tinha serra elétrica, não tinha essas coisas que facilita a nossa vida hoje. Naquela época de Noé não tinha. E olha como que Noé foi corajoso e obediente para construir esta arca. E lá ele fez tudo direitinho como Deus mandou, os lugares para armazenar os alimentos, que tinha que armazenar alimento tanto para ele como para os animais que viriam ficar junto com ele ali na arca, né? Então foi um projeto bem elaborado por Deus e que Noé colocou em prática juntamente com a sua família. Toda a sua família se uniu para fazer esse projeto, né? E aí, tia, o que aconteceu depois? O que aconteceu depois? Nossa, que legal! Mas vai ficar para a próxima aula, que é a próxima lição de número 3, né? E o versículo da nossa lição, para ficar aqui bem frisado a nossa lição,
Lição de número 2. Está escrito assim, para você guardar no seu coração. E faremos tudo o que ele mandar. Então Noé fez o projeto que Deus tinha desenhado para ele. Noé pegou e fez, e sua família também se uniu nesse projeto, esse plano de salvação para a família de Noé. Então a questão, Deus honra muito as pessoas que são obedientes, tanto a ele como aquelas crianças também, filhos que são obedientes aos seus pais. Já pensou se os filhos de Noé ficassem assim, ah pai, eu não vou fazer isso não, Deus me livre, olha a altura disso, olha, nós vai ter que cortar madeira na floresta, nós vai ter que fazer tudo na mão, não, eu não vou fazer isso não, eu não vou fazer isso não, pensa. Será que eles tinham sido salvos pela arca, né, na arca? Será que Noé sozinho conseguiria construir aquela arca e salvar toda a sua família? Então, por isso que é importante a união da família. Você vai prosperar, você vai ser uma pessoa abençoada, porque Deus se agrada da obediência. Então, seja uma pessoa obediente. Então, a nossa lição está deixando isso bem claro. Seja uma pessoa obediente, né? E guarde aqui que tá esse versículo que está escrito em Êxodo 24, versículo 7, a parte B. E faremos tudo o que ele mandar. Então, essa é a mensagem para você neste dia, tá? E a tarefinha, como sempre, eu deixo a tarefinha aqui no link, aqui na descrição do vídeo. É só postar a foto no Instagram com a hashtag hoje, a história de hoje hashtag a história de hoje que eu vou estar visualizando lá, tá? Mandar um abraço para todo mundo que está aqui assistindo o vídeo. Deixa nos comentários para me saber quem está assistindo, porque o YouTube não mostra quem é inscrito e quem também quem visualiza o vídeo. Então eu preciso saber quem está visualizando o vídeo. Deixa aqui o seu nome aqui nos comentários para mim saber quem está visualizando o vídeo, tá? E a você, amiguinho, que está gostando dessa história, está gostando dos nossos vídeos, deixa o seu joinha também, para que outros amiguinhos que também não conhecem a palavra, que não conhecem sobre a história de Noé, que venham conhecer através do seu joinha, porque você deixando o joinha, o YouTube entende que o vídeo é um vídeo legal e vai compartilhar com outras pessoas, tá? Então, é por isso que eu preciso do seu joinha, para que mais pessoas conheçam a história de Noé e aprendam também a obedecer, né? Então, espero que vocês tenham gostado e na próxima terça-feira nós teremos aqui a nossa terceira aula, que nós vamos ver como será que Noé colocou todos aqueles animais dentro da arca? Será que ele foi lá no mato e chamou um por um? Ou será que ele, sei lá, vamos ver na próxima lição como que foi que os bichos entraram dentro da arca, tá? Então, tchau e até o próximo vídeo. De dois em dois vinham chegando, de dois